Amém. Mais uma vez a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, para todas as irmãs, para todos os jovens, ouvintes da rádio e os irmãos e amigos que nos acompanham através da live, né? Esse dia seja um dia abençoado, que nós possamos ter a graça de Deus sobre as nossas vidas, para que possamos, a cada dia, estarmos aguardando a vinda do Senhor Jesus. É o que nós temos feito e que devemos fazer. É sempre estarmos atentos, que ninguém sabe o dia e nem a hora em que o Senhor Jesus virá nos buscar. E a palavra de hoje, como já temos aqui, é o título dessa mensagem, chegará um dia em que aquele que não nasceu de novo desejarão nunca ter nascido. Então, conforme a palavra de Deus, existem 2.400 referências sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, tanto no Velho Testamento, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, existem 2.400 referências sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, desde do início, né, Novo Testamento, até o último livro, que é o livro de Apocalipse, o livro das Revelações, fala que Jesus virá buscar sobre a igreja, né? Estamos passando por dias difíceis, dias calamitosos, dias duvidosos, mas devido a muitos acontecimentos, né, nesses dias que antecede a vinda do Senhor Jesus, nós podemos dizer que somos contemplados, né? A nossa geração é contemplada com revelações da parte do Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu digo para os irmãos, né, aquele atentado que houve lá nos Estados Unidos, em pleno século XXI, em que mais de 3.000 pessoas morreram naquele ataque terrorista, naqueles prédios, a gente fica imaginando como que pode um acontecimento tão grande daquele na nossa época, né? Na nossa geração, que ataque suicida, né? Contra o povo ali norte-americano. E quem imaginar que aqueles prédios iam ser atacados, né? Mas foi atacado e foram ceifadas muitas vidas. E na nossa geração, nós também podemos dizer que uma coisa que nós nunca podíamos imaginar, mas aconteceu, foi uma realidade, foi aquele tsunami que aconteceu alguns anos atrás, aonde ceifou a vida de milhares de pessoas. Então, quando eu digo que nós somos contemplados, é porque os nossos olhos estão vendo as profecias sendo concluídas, né? As profecias acontecendo, as profecias nos nossos dias. Então, é muito salutar ficarmos, então, em alerta, né? Que eu posso dizer que hoje já estamos no sinal vermelho, né? Jesus já tem apitado o sinal vermelho para o seu povo. Como dizendo, olha, as coisas estão acontecendo e estão acontecendo nas vossas gerações. Uma geração má, uma geração perversa, uma geração cruel, uma geração onde hoje as pessoas não estão se preocupando com a sua vida espiritual, né? Até mesmo igrejas conhecidas, né, entre aspas, que deveriam estar preocupados com a salvação
das suas ovelhas e estão mais preocupados em ganhar dinheiro às custas daquelas pessoas, aqueles fiéis que ali estão. Então, a preocupação é mais material do que uma preocupação espiritual, né? Onde dezenas, centenas de pastores, hoje, são pessoas milionárias, a custa daquelas pessoas, né? Pessoas que muitas das vezes doam daquilo que recebem, uma parte, ou até mais do que uma parte, para sustentar esses pastores que nada querem, né? Querem viver às custas do povo, vivendo vida de bacana, tendo aviões, tendo iates, tendo mansões, tudo às custas do suor do trabalhador. Mas uma coisa eu tenho certeza, que essas pessoas vão dar conta de tudo aquilo que elas fizeram, que elas estão fazendo e que ainda vão fazer. Mas tudo isso faz parte também das profecias. Eu também quero iniciar aqui aqui no livro de 1 Tessalonicenses, tem um capítulo aqui que eu gosto muito, esse capítulo, somente quando nós somos convidados para fazer culto fúnebre, né? Então eu costumo citar muito esse capítulo de 1 Tessalonicenses, que é no capítulo 4, versículo 13 em diante, né? E esse capítulo aqui nos dá esperança da vida eterna. Esse capítulo aqui, revelado através do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nos dá aquele ânimo, né, que compensa seguir e servir ao Senhor Jesus. Compensa até mesmo, das vezes, ser perseguido em nome do Senhor Jesus. Porque nós temos a bendita esperança da vida eterna. Enquanto muitas pessoas não têm essa esperança, muitas pessoas, quando se fala na palavra morte, ficam atemorizadas, porque muitas vezes não conhecem, né? Não conhece o que o Senhor Jesus nos deixou, né? Deus nos deixou através do seu Filho, um versículo muito conhecido, um versículo que a gente conhece, né? Aquele versículo de João 3,16, que Deus amou o mundo, né? O mundo somos nós, de uma tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus diz aqui, todos aqueles que nele crê, no Senhor Jesus, não pereçam, mas tenham vida eterna. Então a vida eterna é para todos nós. Quando se diz inferno, que muitas pessoas também estão no inferno, isso é uma opção das pessoas, né? E escolher o inferno. Porque o ser humano foi dado a ele o livre-arbítrio, né? Ou você escolhe a Cristo como teu Salvador, ou você vai para o inferno. Não adianta aqui ficar passando a mão na cabeça, não adianta ficar aqui, não, Deus é um Deus bom, e que não existe inferno, e que todo mundo vai para o céu. Mentira, né? Deus deu seu Filho para todos aqueles que não pereçam, mas tenham vida eterna, né? E eu digo que o homem no inferno é um intruso, porque o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Para o homem, Deus deu seu Filho para que nós tivéssemos vida eterna. Então, vamos iniciar aqui esse capítulo aqui, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos que dormem. Que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor.
Portanto, consolai-vos um com os outros com essas palavras. Nós vemos nesse capítulo, né? Tudo nos leva a crer que alguém ali de Tessalonicenses tinha perdido um ente querido, se encontrava numa tremenda tristeza, né? A gente sabe o que é perder uma pessoa íntima, uma pessoa que convive conosco, um filho, um pai, uma mãe, um irmão. Nós conhecemos, sabemos essa triste realidade, mas que é uma realidade. A morte não é uma utopia, né? Como diz o pastor Miranda, a morte não é uma utopia, a morte é uma realidade na vida de todas as pessoas. Nós nascemos e morremos, mas também, como cristão, conforme a palavra de Deus, nós temos o quê? A bendita esperança, né? A esperança que um dia, né, já podemos dizer que o Senhor Jesus está às portas para buscar a sua igreja e que muitos de nós, não veremos a morte, mas antes seremos arrebatados. Temos aí essa esperança que as pessoas que não têm a Cristo não têm. Talvez nem mesmo nós, de repente, não vamos passar pela morte. Talvez sejamos arrebatados pelo Senhor Jesus Cristo. Seremos raptados, num piscar e fechar de olhos, seremos arrebatados, sairemos desse mundo e vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Mas antes disso, aquelas pessoas que morreram, primeiro, em Cristo Jesus, né? E as pessoas que morreram antes da vida do Senhor Jesus, elas serão contempladas e conforme a palavra aqui de Tessalonicenses, né? Que diz que aqueles que morreram ressuscitarão primeiro e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a nos encontrar com o Senhor nos ares. Então essa é a bendita esperança que nós temos. Então se você está triste nessa manhã, devido à perca de um ente querido, de uma esposa, ou do esposo, ou de um filho, ou de uma filha, ou de um parente próximo, a palavra de Deus nos diz hoje que nós veremos os nossos queridos nos céus, né? Nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então deixe essa tristeza de lado e coloque no seu coração, plante essa semente no seu coração, que nós, os cristãos que estamos em Cristo Jesus, seremos arrebatados e seremos levados a nos encontrar com o Senhor nos ares. Quem é que te pode? Somente a palavra de Deus, né, conforme está escrito aqui em 1 Tessalonicenses. Mas como também nós, esse título dessa mensagem é um título assim até que um pouco que nos deixa, podemos dizer, um pouco amedrontados, né? Mas são palavras aqui ditas, escritas, através dos servos de Deus, que diz assim: chegará um dia em que aqueles que não nasceram de novo desejarão nunca ter nascido. Diz que haverá tantas aflições nesse mundo como nunca houve desde o princípio do mundo. Então vai ser dias calamitosos, vai ser dias em que as pessoas vão pedir para os montes: cai sobre nós para que não vejamos a face daquele Todo-Poderoso que é o Senhor Jesus. Então, voltando um pouquinho aqui em Mateus 24, Mateus capítulo 24, no versículo 36, que diz assim, o sermão continua, exortação à vigilância. Essa palavra nos exorta a ficarmos vigilantes, como aquelas virgens que os irmãos conhecem, né? Eram 10 virgens, 5 virgens prudentes e 5 virgens que não eram prudentes. Se chamavam virgens loucas, né? E que não estavam percebido que Jesus, o noivo, já estava à porta, né? Enquanto aquelas virgens loucas estavam desapercebidas das profecias, né?
não aguardavam a vinda do Senhor Jesus, e tinha aquelas virgens que aguardavam, né, a vinda de Jesus. E tinha um óleo suficiente nas mãos, né, no candeeiro, para receber o noivo do Senhor Jesus, e a noiva que representa a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então, 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Eu pergunto para você nesta manhã, qual grupo que você faz parte? Das 5 virgens loucas ou das 5 virgens prudentes? Né? É um ponto de interrogação. Então, devido às circunstâncias que estão acontecendo nesses últimos dias, nós temos a obrigação de alertar aquelas pessoas. Né? Olha, Jesus está voltando. Ainda que muitas das vezes as pessoas zombam de nós, né? Como zombavam também na época de Noé, quando Noé construía aquela arca, né? Levou-se mais ou menos 100 anos para ser construída aquela arca, e Noé pregoava o que é, casavam, davam-se em casamento, bebiam, brincavam, né? E Noé pregando todo dia a palavra, olha, vai vir aí um dilúvio, vai matar todos, venham para cá, me ajudem a construir essa arca. Mas as pessoas nem estavam aí. As pessoas queriam mesmo era curtir a vida, curtir o momento, até que aconteceu o esperado, né? Aconteceu a promessa de Deus, veio o dilúvio, matou a todos. E somente 8 pessoas se salvaram. Agora você vê o número de pessoas que se salvaram, um número tão pequeno, né? Que diz aqui em 1 Pedro, 1 Pedro 4, versículo 20, diz assim, os quais, em outro tempo, foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé. Vou repetir, os quais, em outro tempo, foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus. Deus foi longânimo daquele povo também. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Diante daquela multidão de pessoas, acredito eu que vivia aquela milhares de pessoas, mas somente 8 pessoas se salvaram. Muitas das vezes nós ficamos tristes quando chegamos na nossa igreja para adorar a Deus, para cantar de louvores a Deus, no culto de terça-feira, no culto de quinta-feira, ou mesmo no culto de domingo, nós vemos hoje tão poucas pessoas envolvidas na obra de Deus, tão poucas pessoas envolvidas a adorar a Deus nos cultos de terça-feira, que é um culto de oração, num domingo de manhã, que é uma escola dominical, também tem um estudo bíblico, né? E no domingo à noite, que nós temos nosso culto público, onde você pode convidar um parente seu, um amigo seu, um vizinho seu, para vir à casa de Deus. O que nós vemos hoje, o que é, nós vemos um número bem reduzido de pessoas, mas quando eu entro numa igreja, seja onde ela for, seja nossa igreja sede, nossa igreja subsede, o quarentenário, ou a igreja de Vicente de Carvalho, subsede de Vicente de Carvalho, nós vemos muitas das vezes números reduzidos de pessoas. A primeira coisa que vem em minha mente é esse versículo aqui de 1 Pedro, né? Que fala do número tão reduzido de pessoas que foram salvas. Somente 8 pessoas foram salvas. 1 Pedro 3,20. Somente 8 almas se salvaram pela água. Então, quando eu vejo muitas das vezes, irmãos, esses números reduzidos, a falta de amor, somente que também Jesus deu essa dica para nós, que o amor nos últimos dias iam se esfriar grandemente, e nós vemos hoje em dia o amor se esfriando até mesmo dentro das igrejas. O amor pequenino, né? Onde deveria haver mais amor.
Nós vemos um mundo hoje cruel. É filho matando pai, é filho matando mãe, é a mãe matando filho, enfim, é irmãs, que aconteceu agora, há pouco tempo atrás, uma irmã combinando outras pessoas, né, a matarem seu pai, seu irmãozinho de 15, 16 anos, se não me engano, e a sua própria mãe. Uma filha acomodada com o seu namorado, premeditou e consumou a morte, tanto da mãe como do pai e do seu irmãozinho. Enfim, cada dia que você abre um jornal, cada dia que você vê a televisão, é só desgraça. É só desgraça, de manhã até de noite, você deixa a sua televisão ligada, só vê desgraça. Um filho matando a mãe, o pai, né? Ou vice-versa, coisas terríveis. Estamos vivendo esses dias, e esses dias que nós estamos vivendo, eu digo com toda certeza que são dias piores do que na época de Noé e na época de Ló, né? Quando foi destruído Sodoma e Gomorra. Então, a partir de agora, o capítulo 24, no versículo 36 do Evangelho de Mateus, diz assim: porém, preste bem atenção, porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar em sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Olha essa última frase. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. No momento que o mundo está vivendo uma tecnologia super avançada. Coisa que nos deixa assim abismados, né? As coisas que estão acontecendo. Parece que tudo ocorre como ocorria nos dias de Noé. Como eu citei aqui. Nos dias de Noé comiam, bebiam, compravam, vendiam, davam-se em casamento. É o que nós vemos hoje em dia. Se compra, se vende, se come, se bebe, se casa, né? Se descasa. Onde nós vemos aberrações naqueles que se dizem evangélicos. Às vezes, muitas das vezes, nós temos até mesmo, abrindo aqui um parênteses, de dizer: olha, eu sou um pastor. Porque, infelizmente, tem surgido falsos profetas, falsos pastores, que têm enganado a muitos pela sua própria ganância. Não estão nem aí com as almas daqueles que têm responsabilidade, como pastor, como presbítero, como obreiro. Eles estão mais preocupados em si. Eles estão preocupados a como levar pessoas
a ganhar mais dinheiro, a ver uma vida de delícias aqui na terra, não no céu, mas na terra, a ter uma vida confortável, uma vida de luxo, e enganando muitos, e muitos, e muitos, que eu digo aqui, até mesmo eu conheço muitos e muitos que são enganados, e muitos desses que eu conheço, eu sempre deixo um alerta, cuidado, essas pessoas não estão preocupadas com a tua alma, mas estão preocupadas com o que você está tendo no teu bolso. Hoje nós sentimos vergonha de pessoas, pastores, que se dizem pastores, que trazem escândalo para a igreja do Senhor Jesus. Mas uma coisa eu tenho certeza, que um dia essas pessoas vão pagar muito caro por tudo aquilo que elas têm feito, enganando muitas pessoas. Nós vemos hoje também o chamado show gospel, aonde são contratados pessoas profissionais para cantar dentro das igrejas. Vivem disso. Estão preocupados em assinar um contrato com uma igreja, onde ela vai ali cantar contratos milionários. Não estão mais preocupados em cantar com alegria, com temor, com dedicação. Porque a palavra diz que aquilo que nós ganhamos, nós devemos dar, e dar de graça. Mas pessoas estão preocupadas com seus bolsos. Pessoas que se dizem evangélicas. Muitas das vezes desse mundo gosta. Embora digno obreiro do seu salário. A palavra diz salário. Mas muitas pessoas estão levando para o outro lado, que são salários milionários. Pastores milionários com fazendas, aviões, lanchas caríssimas, apartamentos de luxo, tudo às custas daquele irmão, daquela irmã que dava o seu dinheiro suado para a igreja. Mas graças a Deus, nós aqui da Igreja Evangelho da Paz, nós temos tomado todo o cuidado possível, assim como outras igrejas também, não só a Igreja Evangelho da Paz, mas outras igrejas. De tudo aquilo que os irmãos doam é para a obra do Senhor. E infelizmente são poucas igrejas que levam a sério o que se diz, em doar, né, em prestar conta. São poucas. E quando esse título diz aqui, dessa mensagem, muitos não desejarão ter nascido, é porque coisas terríveis vão acontecer. E nós vemos aqui em Apocalipse 6,16, que diz assim: os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tributos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Que dias terríveis estão se aproximando. E eu creio de coração que esses dias ainda virão nesse século. Embora não sabemos o dia, nem a hora, nem o ano, mas devido às profecias que têm acontecido a cada dia, aquele sinal vermelho que já está aceso, tudo leva a crer. E logo, logo seremos arrebatados. E aqui diz,
aos reis, os grandes, os ricos, os tributos e os poderosos, e todo servo também, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas. Em Apocalipse 13, versículos 16 e 17. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas. Fazendo um resumo aqui desse versículo. Já existe algumas experiências já foram feitas a respeito de se colocar na mão direita, e a Bíblia é tão enfática em dizer sobre esse sinal que será colocado na mão direita daqueles que ficarem, daqueles que não foram arrebatados, daqueles que não se aproximaram de Cristo, daqueles que negaram a Cristo. A palavra diz que será colocado na sua mão direita o sinal da besta, aonde só pode comprar e vender aquele que tiver o sinal da besta na sua mão direita ou na testa. E uma coisa interessante que a gente tem observado, que o único lugar aonde o chip tem durabilidade, e muitas pessoas já têm implantado o chip em seu corpo, e muitas dessas pessoas são pessoas abastadas devido a sequestros. Então eles têm chips implantados na sua pele, e ela é rastreada a todo tempo, 24 horas por dia. E agora, a palavra de Deus, que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, já fala da marca da besta, que será na mão direita ou na testa, né? Será dado um sinal. E nós cremos que essas pessoas que não foram arrebatadas, aquelas pessoas que ficarem, elas terão duas opções. Uma das opções, ela permite ser deixado, ser marcado pela marca da besta, ou na mão direita ou na testa, para comprar ou vender. Tudo que ela vier a fazer, ela terá que ter essa marca. E se ela não tiver essa marca, ela imediatamente ela vai ser convocada, feito talvez hoje por um juiz, um ministro, e ali, ou uma autoridade, e ali ela vai poder escolher, ou você coloca a marca da besta ou você morrerá. E a palavra de Deus nos diz que essa morte será uma morte bem dolorida, né? Que vai ser, essa pessoa vai ser, seu pescoço será cortado. Então, o que nós vemos em Apocalipse, conforme já lemos aqui, será colocado um sinal na mão direita e na sua testa, para que ela possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ele dizia aos montes e aos rocheiros: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. De novo, ele dizia aos montes e aos rocheiros: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Em Apocalipse 20, versículo 4, diz assim: ele via a alma daqueles que foram degorados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Quando eu falei será cortado, tirado, né? Na realidade é degolado. Então aqueles que não subiram, o Senhor Jesus, aqueles que ficarem, será deixado duas opções. Ou eles colocam a marca da besta na sua mão direita e na sua testa, ou para que eles ainda tenham a chance da salvação da sua alma, eles serão entregues, né, aos tribunais, e depois serão decapitados. E a palavra de Deus diz decapitados, serão degolados. Então a morte ela será por
degoração, né? A vinda do Senhor Jesus e o dilúvio também, conforme 1 Pedro 3,20, como foi nos dias de Noé, né? Maldade, crueldade, e nós estamos vivendo dias diferentes. Terremotos, tsunamis, guerras, fome, o esfriamento nas igrejas, falta de vontade de orar, falta de vontade de ler a Bíblia e falta de vontade de ir às igrejas. Tudo isso faz parte do que se diz a vinda do Senhor Jesus. Nos dias de Noé anteriores ao dilúvio, como já disse aqui, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Não é diferente com o dia de hoje, como já foi dito aqui. E também nós temos aqui também, um dos exemplos, é a destruição de Sodoma e Gomorra. Né? Nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Então, assim como foram os dias de Noé, também nos dias de Ló aconteceram a mesma coisa, como está acontecendo nos nossos dias, e comemos, bebemos, né? Compravam, vendiam, plantavam, edificavam. E tem uma observação aqui, que nos dias de Ló não se casavam. Seus pecados eram pecados homossexuais. Era uma cidade totalmente pervertida, como nos dias de hoje. Uma cidade totalmente pervertida, como nos dias de hoje. Hoje é uma situação tão pervertida que estamos vivendo, né? Tão pervertida, que até muitos que se dizem evangélicos, coisas assim que eu não tenho nem palavra aqui para colocar, que são coisas terríveis, pecados terríveis, de pessoas que conhecem a palavra de Deus, ou que dizem que conhecem a palavra de Deus. Quando um pastor, hoje, se casando com outro pastor, homossexualismo, ou uma pastora que se diz pastora se casando com outra pastora, como eu vi nesses dias, nos jornais, pastora agora, dizendo, agora eu me sinto feliz, encontrei meu avô, uma pastora, casando com outra pastora. No mundo gospel, a mesma coisa. Aonde estamos? Também já entrou dentro da igreja fazendo o mesmo que está acontecendo no mundo, está acontecendo dentro das igrejas, ou melhor, de algumas igrejas, né? Graças a Deus, não são todas, algumas igrejas. Mas a situação está caótica. Então, como foi nos dias de Noé, foi no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Então, são dias que nós estamos vivendo. Em Gênesis 18:20, disse o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o pecado se tem gravado muito, darei um fim a tudo isso. Chegou ao Senhor o clamor daquelas pessoas que ainda eram fiéis a Deus, como Ló. E Deus colocou um fim em tudo isso. Imagine hoje. Digo que hoje estamos vivendo dias piores do que dia de Noé e dia de Ló. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo dos céus sobre Sodoma e Gomorra. E nós temos aqui um exemplo também, em Gênesis 19:16, que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O coração daquela mulher, o que a gente observa, que estava em Sodoma e Gomorra, na perversidade, no pecado, na homossexualidade. Aí ela olhou para trás, desobedeceu à voz do anjo, que falou para aquelas pessoas, não olhem para trás. Aí ela olhou
talvez sentiu alguma saudade, alguma coisa lá do passado, em Sodoma e Gomorra, olhou como se estivesse dizendo, vou olhar a última vez, porque não vou olhar mais. Mas só que cumpriu a palavra de Deus, que ela desobedeceu e virou uma estátua. Nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas, infelizmente, olhando para trás. Muitos começam uma boa carreira, vai se esfriando, vai perdendo o temor. Pessoas que não têm mais vontade de ler a Bíblia, pessoas que não têm mais vontade de orar, pessoas que não têm mais vontade de estar em comunhão com a sua igreja. Estão olhando para trás. Então hoje eu deixo esse alerta. Olhe para a frente. Olhe para Jesus. Olhe para as suas profecias. Olhe, porque os sinais estão aí, mais do que nunca. Jesus está às portas. Nós também temos alguma coisa aqui sobre alguns tipos de dispensações, né, conhecidas. E o que é uma dispensação, né? Uma dispensação é o tempo que Deus trata com o homem. Então, são 7 dispensações, né, em que Deus sempre vem tratando com o homem, porque Deus ele não se alegra pela morte do ímpio, ele não se alegra. Então nós temos aqui, primeiro, o paraíso, da criação até a sua queda. Então, de Gênesis 1 a 28 até Gênesis 3, 24, nós tivemos a dispensação da inocência de Adão, né, quando Deus fez o homem, depois fez a mulher, a criação e a sua queda quando ele, Noé e Eva, desobedeceram a Deus e vieram a ser expulsos do paraíso, do jardim do Éden. Depois nós temos aqui a dispensação da consciência, que é o segundo, consciência, Caim, Abel, da expulsão do Éden ao dilúvio. Então, segundo a consciência, Caim, Abel, da expulsão do Éden ao dilúvio. Isso é um julgamento dilúvio, que vai de Gênesis a 3, de 3 até Gênesis 6, de 5 a 7. Versículo 6. De Gênesis 6, né, que é o terceiro, Noé do dilúvio, Abraão, depois vem a promessa, Abraão do cativeiro do Egito, né? Abraão do cativeiro do Egito, estará em Gênesis 11, 31, o julgamento do cativeiro do Egito. Estamos vivendo a sexta dispensação, que é a dispensação do Calvário, quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, até a tribulação. Né? Então, a sexta dispensação é o tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça, aonde o Espírito Santo de Deus está atuando ainda no mundo, aonde está levando o pecador a se arrepender dos seus pecados, se voltar a Deus. Vivemos o tempo da graça, então hoje vivemos o tempo da graça, escutamos a palavra de Deus, aprendemos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus transforma os nossos corações, o nosso nome é escrito no livro da vida, e o dia que o Senhor Jesus vir, nós seremos arrebatados. Então, esse é o tempo da graça em que nós vivemos. Do Calvário ao arrebatamento. Então, a sexta dispensação vai da cruz, né, onde Jesus morreu pelo nosso pecado, depois foi arrebatado ao terceiro dia, até a tribulação que vai se iniciar assim que Jesus levar a igreja for arrebatada, aí virá o quê? A grande tribulação. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação, aonde as pessoas vão ser perseguidas. Aqueles que ainda tiveram a oportunidade de ter a Cristo em seu coração, vai ser perseguido, como já disse aqui, serão mortos e degorados. Né? Então, essa é a sexta dispensação.
E a sétima dispensação ainda está por vir, é depois que Cristo, no fim do milênio. A sétima dispensação, Cristo nos arrebata, estamos no céu, vai ter 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande sofrimento, 3 anos e meio de grande perseguição aos cristãos. Aí depois vem o quê? Aí vem o fim do milênio. Então essa é a sétima dispensação. Cristo dos vencedores, do arrebatamento, e o fim do milênio. Aí depois do fim do milênio, nós estaremos para sempre com Deus nos céus. A grande verdade é que Jesus voltará. Já são 8 horas e 52 minutos. Vou rapidamente falar algumas coisas rápidas aqui, muito importantes, né? No retorno do Senhor Jesus vão acontecer os seguintes fenômenos, marca aí. Então vão acontecer os seguintes fenômenos na volta do Senhor Jesus. Bom, primeiro, né, os fenômenos, está em 1 Tessalonicenses 4,13. Jesus será com eles que morreram. Já lemos isso aqui, os que morreram em Cristo Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus será com eles que já morreram, né? Os que estiverem vivos não precederão os que já morreram. Os que estiverem vivos serão transformados. Nós que estivermos vivos seremos transformados para poder adentrar nos céus. Juntos seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Sinais espirituais. Muitos virão dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. É o que está acontecendo já no dia de hoje. Falsos profetas enganarão a muitos, já disse aqui no decorrer dessa mensagem, os falsos profetas, né, aqueles que se dizem que são, mas não são, muitos enganadores, inclusive muitos dentro de próprias igrejas que se dizem evangélicos. O amor de muitos esfriará por causa da maldade, é o que nós temos visto muito, mesmo dentro das igrejas, o amor se esfriando cada vez mais. O evangelho será pregado em todas as nações. Hoje o evangelho, eu acredito eu, já foi pregado em quase todas as nações já conhecem o evangelho, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Sinais físicos da vinda do Senhor Jesus: guerra, nação contra nação, fome. A cada dia que passa, a fome estará sobre a terra, como todos sabem. Muitas pessoas, milhares de pessoas passando fome. Peste. Por mais que a ciência avance, as diferentes doenças novas trará. Nós vemos aqui, por exemplo, o coronavírus. Nós estamos convivendo com isso no dia de hoje. Pestes são sinais físicos da vinda de São Jesus. Quem diria que essa peste ia parar o mundo? O coronavírus parou o mundo. O mundo em geral. Vivemos dias difíceis devido a essa doença, esse vírus, né? Essa peste que tem matado muitas pessoas, inclusive muitos irmãos em Cristo Jesus. E alguns já morreram, ou muitos já morreram, amigos nossos, companheiros nossos de fé, morreram devido a essa doença. Muitos trairão e odiarão aos outros, é o que acontece hoje. Muitos traem os seus próprios irmãos e odeiam os seus próprios irmãos, e haverá grande tribulação. E por fim o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes serão abalados. Estamos vivendo já na sexta dispensação. Vamos terminar por aqui, que faltam 4 minutos para as 9 horas. Então, hoje, a palavra de Deus diz, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a sua porta, a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa,
com ele cearei e ele comigo. Então hoje é dia, se você escutou essa mensagem e quisesse voltar para Jesus, esse é o momento certo, porque Jesus está à porta e nós não sabemos, quem sabe ele voltará daqui 1 minuto, daqui 2 minutos, ou daqui 1 mês, ou daqui 2 meses, não sabemos, mas Jesus com certeza está voltando para buscar seu povo. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por esta mensagem, que é um alerta, Senhor, para todos nós, que a Tua vinda, Senhor, está tão próxima. E que possamos estar preparados, Senhor, como aquelas virgens prudentes que aguardavam a volta do seu noivo, né? Com as suas candeias cheias de azeite, que representa o Espírito Santo de Deus em nossos corações. Então nos prepara para esse grande dia, que será a Tua volta. Também te peço por esse ouvinte, que nesse momento, Senhor, recebeu essa palavra e quer se voltar para Ti nesse momento. Senhor, que Tu possa perdoar, que Tu possa escrever seu nome no livro da vida e que ela possa sentir, Senhor, o Espírito Santo de Deus em seu coração. Abençoa essa pessoa, que ela possa ter consciência das consequências futuras daquelas pessoas que abandonaram a fé, daquelas pessoas que não têm Cristo como seu Salvador. Mas vivemos o tempo da graça e por isso, Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia de cada um de nós, nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, que possamos estar firmes como as virgens prudentes, aguardando a volta do seu noivo. Nos dá um dia de paz, um dia de alegria, nos guarda, nos protege e nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos neste dia, em nome de Jesus. Amém.